Sabe, tipo, quando a gente solta uma maçã, ela cai. É a gravidade. A gente não vê a força puxando a fruta para baixo, mas confia cegamente que ela tá ali. Uhum. É uma lei da física, né? Limpa, inegável. Exato. A humanidade não precisa, sei lá, convocar um comitê de burocratas para decidir se a maçã deve ou não chegar ao chão. Com certeza. A força invisível opera em silêncio e a gente apenas aceita as regras do jogo. A natureza meio que segue o curso dela sem precisar de um decreto oficial. Mas aí entra a questão. A gente entra num supermercado, olha para a etiqueta de preço de um saco de açúcar, ou vê o valor absurdo de um carro importado, ou até a conta de um simples celular. E aí a magia da gravidade some. Pois é. De repente, todo aquele desapego desaparece. A gente quer colocar as mãos no volante. Quer controlar os números, taxar quem vem de fora, subsidiar quem tá dentro. É um instinto visceral, né? Sim. A nossa bússola de como o mundo deveria funcionar começa a girar loucamente, tipo, entre deixar a economia respirar ou tentar domar a maré na força bruta. E é exatamente nesse instinto de domar a economia que entra o nosso debate de hoje. Porque olhando para a história econômica recente, a gente percebe que a tensão entre o protecionismo e a liberdade econômica é, no fundo, uma batalha sobre como as sociedades humanas resolvem problemas super complexos. Aham. E para essa nossa imersão de hoje, a gente vai usar um material de peso, né? Isso. Nosso material base vem de transcrições de um documentário clássico e de um painel de debate chamado Milton Friedman, Livre para Escolher a Tirania do Controle. E as vozes lá são gigantes. A gente está falando do ganhador do Nobel de Economia, Milton Friedman, do ex-secretário de Estado americano George Shultz e debatedores bem críticos como o Stephen Cohen e o Michael Walker. Exatamente. E a nossa missão aqui, é importante deixar bem claro para quem está escutando, é destrinchar os argumentos de ambos os lados desse debate econômico e político. Perfeito. Ninguém vai tomar partido aqui. Isso. A nossa missão não é declarar um vencedor ou apoiar uma visão política. É extrair os fatos históricos, as teorias econômicas e os exemplos práticos que estão nesse material. O compromisso aqui é com a imparcialidade absoluta, focando só nas ideias originais. Ok. Então vamos desempacotar isso, porque, para quem nos acompanha, a teoria clássica do Adam Smith e a tal da mão invisível, todo mundo já conhece de trás para frente, né? O açougueiro, o padeiro, a busca pelo alto interesse. Isso. A teoria é linda no papel. Mas como isso sobrevive, sei lá, ao teste de colisão com a realidade? Quando foi que o mundo decidiu, na prática, desligar os monitores do governo e ver o que acontecia? Olha, o que é fascinante aqui é que o maior laboratório para testar essa teoria foi a Grã-Bretanha na primeira metade do século XIX. Antes de 1846, as Ilhas Britânicas eram praticamente uma fortaleza alfandegária. Uma muralha mesmo. Aham. Os agricultores e comerciantes locais tinham um poder de lobby gigantesco. Eles convenceram o governo a erguer barreiras intransponíveis com tarifas altíssimas sobre quase qualquer importação. A intenção óbvia era proteger o produtor nacional, certo? Exato. Mas o efeito prático foi transformar o país inteiro numa nação de contrabandistas. Trazer vinho, conhaque ou tabaco escondido pelas praias não era mais só um crime. Virou o verdadeiro esporte nacional britânico. Nossa. Ou seja, a barreira do governo criou um mercado paralelo gigantesco e super ineficiente, drenando a energia do país ao invés de usar isso para inovar. Foi uma guerra de atrito que os cobradores de impostos sempre iam perder. Mas aí, em 1846, houve uma ruptura política histórica. O parlamento simplesmente decidiu revogar essas tarifas. Eles tiraram tudo? Tudo, num movimento mega agressivo rumo ao livre comércio absoluto. Eles não fizeram acordos bilaterais cuidadosos, eles simplesmente abriram as portas. E imagino que o choque macroeconômico deve ter sido brutal. Imediato e brutal. Mas em vez da indústria local colapsar, a liberação do comércio transformou a Grã-Bretanha na, entre aspas, oficina do mundo. Eles conseguiram importar matéria-prima a preços globais, otimizar a produção e exportar para todos os cantos do planeta. Nossa, e o resultado disso foi aquela exposição do Palácio de Cristal em 1851, né? Exatamente, exibindo uma riqueza material que ninguém nunca tinha visto. Exatamente, foi o ápice do sucesso deles. E o impacto desse sucesso ecoou muito além da Europa. Tem um paralelo fantástico com o Japão em 1868 que o material traz. O caso do Japão é impressionante. Muito.
Pensa, por 300 anos o Japão viveu num isolamento quase absoluto, preso numa estrutura feudal de senhores e servos, totalmente descolado da Revolução Industrial. E quando eles finalmente abriram os portos para o Ocidente, eles não trouxeram só mercadorias, né? Exato. Eles absorveram a espinha dorsal tecnológica da época, tipo um método Jacquard na tecelagem europeia. E é crucial entender como esse método mudou o jogo. O tear de Jacquard não era só uma máquina mais rápida. Era meio que um computador primitivo. Como assim? Ele usava cartões perfurados para programar padrões complexos de tecido. Ao importar essa lógica, o Japão rompeu com séculos de artesanato individual e entrou de cabeça na produção em massa. Uau! Então os camponeses deixaram aquela tecelagem super ineficiente e migraram para as fábricas. O país deu um salto de 300 anos em poucas décadas, totalmente impulsionado pelo fato de que o mundo respirava essa atmosfera de livre mercado da Grã-Bretanha. Sabe que isso tudo me lembra aquela imagem de um cruzamento de trânsito colossal numa metrópole asiática caótica. Daqueles semáforos que simplesmente não existem, sabe? Sim, que parece que todo mundo vai bater. Isso. Se um urbanista tradicional olhar para aquilo, ele vai prever um desastre de metal retorcido em 5 minutos. Mas os carros não batem. Motos, pedestres, caminhões, todo mundo negocia o espaço milimetricamente de forma orgânica. Porque todos estão hiperatentos aos seus próprios destinos. Exatamente. Essa é a coordenação descentralizada que a mão invisível propõe. Só que isso me gera uma provocação enorme. Manda. Se a teoria é tão perfeita, se esse cruzamento orgânico tira nações do feudalismo e gera tanta riqueza, por que os governos de todo o mundo sentem uma vontade quase incontrolável de instalar um semáforo no meio da via? É só fome de poder ou tem algo mais aí? Olha, esse é o ponto central. O instinto de intervenção raramente começa com pura malícia. Na maior parte das vezes, ele surge de um desespero super compreensível para proteger a sociedade da dor da transição. A dor do desemprego, no caso. Isso. A competição estrangeira e as inovações destroem modelos antigos de negócios. Isso gera desemprego no curto prazo. O problema é que, quando o governo tenta colocar um escudo protetor sobre uma indústria decadente, ele acaba congelando o tempo. Ele sufoca o potencial humano, né? Fica olhando para o passado em vez de para o futuro. Exato. A burocracia passa a subsidiar o passado à custa do futuro, travando o capital e a mão de obra que deveriam ir para indústrias novas e eficientes. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante no material. Eles trazem o contraponto trágico do Japão, que é a Índia. Logo depois de conquistar a independência em 1948. É um contraste tanto. Muito. Os líderes indianos daquela época eram grandes mentes. Eles tinham estudado em instituições europeias de elite, como a London School of Economics, mas eles tinham uma visão totalmente diferente. Para eles, o planejamento centralizado não era um erro, era a vanguarda do pensamento econômico. E o modelo de desenvolvimento que eles abraçaram era de profunda desconfiança nas forças de mercado. Eles achavam que ia gerar desemprego em massa, né? Numa nação com centenas de milhões de habitantes, eles achavam que a industrialização acelerada seria insustentável. Então a estratégia foi tentar manter as pessoas no campo, protegendo deliberadamente a indústria artesanal contra as máquinas modernas. E o custo humano de tentar agir como um governo paternalista e onisciente fica muito claro nas vilas do interior, tipo Anacaptur. As fontes mostram a situação de lá. O que aconteceu lá 30 anos depois das políticas é assustador. Mais de 3.000 teares manuais batendo dia após dia a 1.000 milhas de Delhi, mantendo famílias presas numa cápsula do tempo. O governo literalmente taxava maquinário moderno para não competir com o artesanato. E os detalhes são memoráveis, porque para entender a ineficiência, a gente olha para a produção. O processo de engomagem dos fios de algodão que fortalece a linha continuou sendo feito na mão, nas ruas. Esticando os fios sobre o sol, passo a passo. Exato. Uma máquina industrial básica faria o mesmo trabalho em uma fração do tempo. É um processo 100 vezes mais lento, que só existe porque o governo subsidia o algodão e taxa o avanço. Quer dizer, gerações presas à pobreza por uma escolha burocrática. O Friedman apontou isso. Na tentativa de proteger o trabalhador, o planejamento central condenou o país à estagnação, drenando recursos da população para bancar a ineficiência. Mas, sejamos justos. Isso não é só coisa de país em desenvolvimento testando teoria.
As potências ocidentais também têm um histórico absurdo com isso. O material traz um exemplo chocante da própria Grã-Bretanha. O caso dos estaleiros. Sim, estaleiros na Escócia construindo navios para o governo da Polônia. O mercado naval estava hipercompetitivo. Para garantir que os empregos ficassem na Escócia, o governo britânico decidiu usar dinheiro de impostos para subsidiar o contrato. E o detalhe irônico é maravilhoso e o trágico ao mesmo tempo. Eles venderam os navios com prejuízo para os poloneses. Então os governos estão literalmente pagando com dinheiro dos próprios cidadãos para que outros países levem produtos mais baratos? E literalmente isso. A ironia do protecionismo frequentemente desemboca nessa cegueira macroeconômica. E se conectarmos isso ao panorama geral, isso se reflete perfeitamente na indústria do aço nos Estados Unidos. Ah, a velha reclamação da concorrência desleal. Isso. As siderúrgicas americanas vivem reclamando que governos europeus injetam dinheiro público para baratear o aço deles. E aí exigem que Washington crie tarifas para barrar esse aço estrangeiro. Só que a resposta do Friedman e do Schultz inverte tudo. Totalmente. Eles dizem que se um governo estrangeiro quer usar os impostos dele para vender produtos abaixo do custo aos americanos, os consumidores americanos deveriam agradecer. Mandar uma carta de agradecimento. Se a Europa quer empobrecer os cidadãos dela para fornecer aço barato nos Estados Unidos, o consumidor americano tem matéria-prima barata para construir prédio e ponte. Exigir tarifa para bloquear esse presente é só exigir um privilégio para os donos de siderúrgicas locais. E forçar todo mundo a pagar mais caro. E olha, isso nos empurra direto para o mundo da alta complexidade tecnológica moderna e a tal da linha de montagem global. Porque se proteger aço já não faz sentido, proteger tecnologia é impossível. Impossível. O material usa o exemplo do chip de silício. A jornada de um único produto é absurda. Conta para nossa audiência como é essa rota. Engenheiros americanos projetam um negócio. Aí os microcircuitos vão lá para a Malásia, onde os trabalhadores encapsulam em cerâmica. E não para por aí? Não. Eles voltam para os Estados Unidos para entrar em umas máquinas ultra rápidas de teste de qualidade, coisa de fração de segundo. E depois são exportados de novo para a montagem final no exterior. Cada nação contribuindo com o que faz de melhor. Exato. Então, o que isso tudo significa para quem está ouvindo? Significa que essa colaboração global, sem fronteiras travando, é o que permite que calculadoras de $10 e celulares super complexos cheguem nas nossas mãos baratos. É o triunfo supremo da eficiência. Certo. Mas agora eu vou fazer o papel de advogada do diabo. Opa, lá vem. Tudo bem, a calculadora é barata, o eletrônico é barato, mas e o argumento clássico de que a mão de obra estrangeira barata vai roubar todos os empregos locais? Como o Mercado Livre resolve isso sem o governo colocar um escudo protetor? Esse é um ponto crucial. E a resposta engenhosa do Friedman está no balanço natural das taxas de câmbio. Pensa numa gangorra financeira. Gangorra financeira, tá. Imagina que o Japão vende muita coisa barata para os Estados Unidos. Os navios chegam cheios de produtos e os japoneses acumulam montanhas de dólares. A gangorra pende para um lado. Exato. Mas para comprar produtos japoneses, pagar salários lá ou operar no Japão, eles precisam de ienes, não de dólares. Então a procura por ienes no mercado internacional explode. E quando a procura explode, o preço sobe. Sobe violentamente. E o material até cita que entre 1977 e 1978, o valor do iene subiu 50% em relação ao dólar, de forma dramática. Nossa, 50% é muita coisa. É absurdo. E o resultado disso, os produtos japoneses deixam de ser tão baratos para os americanos e, do outro lado, com o dólar mais fraco, os americanos passam a exportar mais para o Japão, porque os produtos dos Estados Unidos ficaram baratos para eles. E aí, novos empregos de exportação substituem os empregos perdidos, tudo automaticamente. Exatamente, sem um único burocrata assinando um papel. A balança corrige sozinha. Muito elegante a teoria, mas isso levanta uma questão super espinhosa, porque nem todo mundo concorda que isso funciona na vida real. E aqui a gente tem que trazer o grande debate do nosso material. E isso levanta uma questão importante, porque é fundamental apresentar a perspectiva oposta, né? Sim, a visão do debatedor Stephen Cohen. Ele foi a voz da dissonância nesse painel. E o argumento dele é bem direto.
Ele diz que a ideia de remover o governo da economia é uma ideologia cega que ignora os fatos históricos recentes. O argumento do Cohen é de que o livre mercado real não existe na prática internacional. Você não pode jogar limpo se o outro país está trapaceando pesadamente a favor da indústria dele. E ele traz o caso do Japão e da Alemanha. É a visão protecionista, né? O Cohen fala que em 1962, a indústria automobilística de Detroit produzia em uma semana o que o Japão produzia em um ano. A diferença era brutal. Total. Só que entre 1962 e 1980, praticamente 0 carros estrangeiros entraram no mercado japonês. O Cohen brinca que só entraram uns poucos BMWs com o volante do lado errado. Eles trancaram a porta. Literalmente. O argumento dele é que o Japão usou um forte envolvimento governamental e proteção pesada contra os gigantes estrangeiros para construir a força deles. E que a Alemanha fez a mesma coisa no final do século XIX, protegendo a indústria química nascente até dominar o mercado global. E a gente tem um choque de visões claríssimo aqui nas fontes. É importante sintetizar isso de forma imparcial. Por favor. De um lado, o Cohen argumenta que vitórias de curto prazo para o consumidor, tipo comprar um chip barato e subsidiado, causam a destruição irreversível de indústrias locais ao longo prazo. E do outro lado? Do outro lado, Friedman, Walker e Schultz argumentam que qualquer nação se beneficia do livre comércio apesar do que as outras fazem. Eles apontam que o sucesso do Japão e da Alemanha aconteceu apesar do protecionismo e não por causa dele. O Walker até rebate o Cohen de forma bem incisiva, né? Sim, ele diz que a concorrência comercial não é uma guerra militar onde alguém perde e morre. É um processo onde os consumidores ganham escolhas. Se a rua enche de carros asiáticos bons e baratos, o consumidor venceu. O que nos leva para um ponto meio inevitável dessa discussão, que é a doença política disso tudo. Exato. O protecionismo pode ser visto como um problema político, não econômico. As fontes citam uma referência ao H.L. Mencken, que é maravilhosa. Aquela das eleições? Isso. Ele diz que eleições são uma espécie de mercado futuro de bens roubados, onde fabricantes ganham taxas mais altas e lucro às custas dos consumidores, que pagam a conta diluída em produtos um pouco mais caros. Ou seja, a indústria faz lobby para o governo barrar a concorrência, lucra horrores e o cidadão comum paga R$30 a mais na geladeira sem nem perceber. É um custo difuso para um benefício mega concentrado. Exatamente essa a lógica. Bom, para amarrar a jornada da nossa imersão de hoje, a gente viajou bastante, hein? Fomos longe. Fomos da teoria romântica do Adam Smith até ver as consequências devastadoras do controle burocrático sobre os tecelões na Índia. Vimos a complexidade global que nos traz eletrônicos baratos e mergulhamos de cabeça num debate super profundo. Um debate sobre se países como o Japão e a Alemanha venceram pela proteção do Estado ou por causa do que restou do livre mercado. Exato. E para fechar, eu sei que você tem uma provocação final com base na última linha das fontes originais. Tenho sim, e é sobre o leste europeu. O material menciona as nações lá que conquistaram a liberdade política do dia para a noite, né? Caiu o muro, caíram os regimes. A expectativa era que o milagre econômico viesse logo no dia seguinte. E o que aconteceu? Um ano depois, nada havia acontecido. E a provocação para quem nos escuta refletir é: será que a liberdade política, o direito de votar e escolher líderes, garante automaticamente a prosperidade econômica? Nossa, pesada essa reflexão. Fica aí para cada um explorar por conta própria. Sensacional. Bom, eu me despeço por aqui com muito entusiasmo. Agradeço a companhia de todo mundo que embarcou com a gente nessa análise profunda. É fascinante entender as engrenagens ocultas do mundo ao nosso redor. Até a próxima.